O teu corpo começou a despedir-se de uma parte da tua vida antes de tu sequer suspeitares que algo ia mudar. Não foi um aviso, não foi um sinal claro. Foi uma sensação física discreta, quase ridícula, pela forma como apareceu do nada numa manhã completamente normal. Estavas a fazer qualquer coisa banal, talvez a segurar uma chávena de café, talvez a olhar pela janela sem ver nada de especial, e de repente havia ali qualquer coisa, um peso ligeiro atrás dos olhos, uma espécie de pressão no peito que não doía, mas também não deixava de estar lá. E o mais estranho de tudo é que não havia razão nenhuma para sentir aquilo. A tua vida estava igual. O teu trabalho estava igual. As pessoas à tua volta estavam todas nos mesmos sítios de sempre. Nada tinha mudado. E ainda assim o teu corpo sabia. Sabia antes de ti. Esse é o pormenor que me custou mais tempo a aceitar, porque vai completamente contra aquilo em que fomos ensinados a acreditar. Fomos ensinados que primeiro pensamos, depois sentimos, depois agimos. Que a lógica vem à frente e o corpo vem a reboques. Mas não é assim que funciona, e esta fase que estás a atravessar agora está a provar-te isso de uma forma que não podes ignorar. O corpo não espera pela tua autorização para processar uma mudança. Ele começa sozinho, em silêncio, muitas vezes semanas antes de a tua mente sequer formular a pergunta certa. E os sinais que deixa são tão súbitos que a maioria das pessoas descarta-os todos. A inquietação sem nome. A dificuldade em estar completamente presente em sítios que sempre foram confortáveis. A sensação estranha de que alguma coisa está fora do sítio, mas não consegues identificar o que. São esses os primeiros avisos. Não vêm com etiqueta. Não vêm com explicação. Vêm como um cheiro que não reconheces numa divisão que conheces de cor, ou como um som ligeiramente diferente num silêncio que sempre foi igual. O teu sistema interior está a fazer um inventário. Está a verificar o que ainda serve e o que já não cabe na versão de ti que está a emergir. E faz isso antes de te perguntar se estás pronto. Não por falta de consideração, mas porque se esperasse pela tua autorização consciente, nunca avançava. Há uma parte de nós que se agarra ao familiar com uma força desproporcional, mesmo quando o familiar já não nos serve. O corpo sabe disso, e por isso começa sem avisar. O que tens de perceber agora é que se reconheceste alguma coisa nesta descrição, se houve um momento em que o teu peito ficou ligeiramente mais quieto porque alguém finalmente disse em voz alta o que tu só sentias, então já não estás no início deste processo. Já estás a meio dele. E isso muda tudo, porque não estás a entrar numa mudança. Estás a acordar dentro dela. Se isto está a fazer sentido para ti, subscreve e deixa um gosto. Ajudas imenso e garantes que não perdes o que vem a seguir. 3 semanas antes de perceber o que estava realmente a acontecer, comecei a acordar com um cansaço que não tinha explicação. Não era o cansaço de ter dormido mal. Era diferente. Era um cansaço que estava lá antes de abrir os olhos, como se tivesse passado a noite a fazer um esforço enorme que não me lembrava de ter feito. Levantava-me, ia à casa de banho, olhava para o espelho e havia qualquer coisa nos meus próprios olhos que não reconhecia completamente. Não era tristeza, não era doença. Era mais parecido com o olhar de alguém que carregou demasiado durante demasiado tempo e ainda não largou o peso. Tentei resolver da forma óbvia. Dormi mais, reduzi compromissos. Passei um fim de semana inteiro, praticamente sem sair de casa, a descansar de forma deliberada, quase obstinada. E no domingo à noite, quando me deitei convicto de que na manhã seguinte ia sentir-me finalmente recuperado, o cansaço estava lá. Igual, imóvel, como se o descanso não lhe dissesse respeito. Havia uma qualidade física muito específica naquele cansaço que demorei a conseguir descrever. Não estava nos músculos, não era o tipo de peso que sentes nas pernas depois de um dia a andar muito. Era mais interior do que isso. Sentava-se algures entre o peito e o estômago, com uma pressão baixa e constante, como uma nota musical muito grave que não ouves mas sentes nas paredes. E havia também qualquer coisa nos ombros. Não tensão exatamente.
Era mais como se estivessem a segurar algo que eu não conseguia ver. Um peso invisível que não tinha origem em nenhum esforço físico que me lembrasse de ter feito. O que me custou aceitar foi perceber que estava a tentar resolver um problema com a ferramenta errada. Quando temos fome, comemos. Quando estamos cansados, dormimos. É assim que o sistema funciona na maior parte do tempo, e é assim que aprendemos a tratar o corpo. Mas este cansaço não tinha essa lógica, porque não era um cansaço de chegada. Era um cansaço de percurso. Era o peso acumulado de algo que tinha estado em curso durante muito tempo, silenciosamente, em segundo plano, sem que eu tivesse consciência clara disso. Padrões antigos, tensões que tinham normalizado, formas de funcionar que já não serviam, mas que o meu sistema continuava a manter por inércia, gastando energia naquilo que devia ter largado há muito. E quando esse processo começa a fechar, quando o corpo finalmente começa a soltar tudo aquilo, o cansaço que sentes não é o início de algo, é o fim. É o peso de uma mala muito pesada que ainda estás a segurar, mas que está prestes a tocar no chão. E o momento em que ela toca, esse momento muda tudo. Foi numa tarde de quarta-feira completamente banal que percebi que tinha estado a fazer a pergunta errada durante semanas inteiras. Estava sentado à mesa da cozinha, com uma chávena de chá que já tinha arrefecido, a olhar para o nada com aquele cansaço familiar encostado ao peito, e de repente a pergunta mudou. Não foi um momento dramático. Não houve nenhuma revelação luminosa. Foi apenas uma frase diferente que apareceu na minha cabeça, silenciosa e precisa como uma faca que entra sem esforço. Em vez de perguntar o que estava errado comigo, perguntei o que é que eu estava a fechar. E essa diferença mudou tudo. Quando perguntas o que está errado, estás a partir do princípio de que há um problema para resolver, que algo falhou, que tu falhaste. E então começas a vasculhar a tua vida à procura do culpado, da razão, da explicação que justifique o cansaço e o peso, e a sensação constante de que o chão está ligeiramente inclinado. Mas quando perguntas o que estás a fechar, entras numa lógica completamente diferente. Estás a admitir que algo esteve em curso, que algo teve duração, que o teu sistema carregou qualquer coisa durante tempo suficiente para que o processo de alargar seja, ele próprio, exigente e pesado. É como a diferença entre pensar que estás doente e perceber que estás a recuperar. O estado físico pode ser igual, o cansaço pode ser igual, mas o significado muda completamente, e quando o significado muda, a forma como vives esse cansaço também muda. O que eu estava a fechar era um conjunto de padrões que tinham durado anos. Não estou a falar de hábitos simples do tipo deixar de tomar café ou começar a ir ao ginásio. Estou a falar de formas profundas de funcionar que se tinham instalado de forma tão gradual que já nem as reconhecia como escolhas, formas de responder a certas situações, formas de me relacionar com certas pressões. Tensões que tinham normalizado tanto que o meu corpo as tratava como parte da sua própria estrutura, como se sempre tivessem estado lá. E quando o corpo começa a soltar esse tipo de coisa, o processo não é limpo nem rápido, é lento, é pesado, e tem exatamente a textura daquele cansaço que eu andava a tentar resolver com noites de sono e fins de semana parados. Há uma imagem que me ajudou a perceber isto. Imagina que tens uma mochila às costas e que a usas todos os dias há tanto tempo que já não sentes o peso. Não porque a mochila esteja vazia, mas porque o teu corpo se adaptou e a tensão nos ombros e nas costas passou a ser o estado normal. Agora imagina que alguém te tira a mochila. O primeiro momento não é alívio. O primeiro momento é uma espécie de desorientação física, os músculos ainda contraídos no sítio onde o peso estava. O corpo a recalibrar o que é o equilíbrio sem aquela carga. É esse o processo, e o cansaço que sentes durante ele não é fraqueza, é reorganização. É o teu sistema a aprender a funcionar sem algo que carregou durante demasiado tempo. E assim que percebi isto, assim que deixei de lutar contra o cansaço e comecei a reconhecê-lo como sinal de que algo estava genuinamente a terminar, a minha relação com aquelas semanas mudou.
não desapareceu de um dia para o outro, mas deixou de ser um peso sem sentido para passar a ser um processo com direção, e isso por si só já foi suficiente para respirar de forma diferente. O que ninguém te conta sobre os ciclos de mudança é que o teu corpo entra neles muito antes de o teu calendário te dar permissão. Não há data marcada, não há aviso prévio, não há uma manhã em que acordas e decides conscientemente que hoje começa uma nova fase. O sistema interior não funciona assim. Ele responde a um ritmo diferente, mais antigo, que existe independentemente de qualquer estrutura que tenhamos inventado para organizar o tempo. E este ritmo tem uma lógica própria, precisa e coordenada, que a maior parte das pessoas nunca aprende a reconhecer simplesmente porque ninguém a ensinou. A lua nova em Áries não é uma data no calendário como outra qualquer. É o ponto de arranque do ciclo astrológico inteiro. O momento zero a partir do qual tudo o resto se organiza. Quando digo isto pela primeira vez às pessoas, a reação mais comum é um ceticismo educado, um sorriso ligeiro, a ideia de que isto é poético, talvez, mas não é real. E compreendo isso. Fui exatamente esse tipo de pessoa durante muitos anos. Cresci a acreditar que o tempo real era o do calendário que aprendes na escola, que o ano começa em janeiro e que qualquer outra forma de organizar o tempo é ou tradição cultural ou fantasia. Mas há uma coisa que o ceticismo não consegue explicar. Por que é que o corpo responde? Por que é que as semanas que precedem este momento específico têm sempre aquela textura particular, aquele cansaço que já descrevi, aquela inquietação sem nome, aquela sensação de que algo está a encerrar mesmo quando a tua agenda não registra nada de especial? Não é coincidência, é um padrão. E os padrões que se repetem com essa consistência merecem pelo menos atenção. Áries é regido por Marte, e Marte não tem nada de passivo ou contemplativo. É o planeta do movimento, da iniciativa, da ação direta. É a energia que não espera, que não reflete indefinidamente, que empurra para a frente com uma força que sentes no corpo antes de a entenderes na cabeça. Quando a lua nova acontece neste signo, essa energia não é suave. É como a diferença entre uma brisa e um vento que muda de direção. Não te derruba, mas sentes-o. E o teu sistema físico sente-o primeiro, muito antes de a tua mente construir qualquer narrativa sobre o que está a acontecer. O que me surpreendeu quando comecei a prestar atenção a isto foi perceber que os sinais físicos que eu andava a classificar como cansaço e estresse tinham todos começado na mesma janela de tempo. Não de forma gradual e espalhada. Havia um ponto de início claro, mesmo que eu só o tivesse identificado retrospectivamente. E esse ponto coincidia sempre com este momento do ciclo. Sempre. Não uma vez por acaso. Repetidamente, ao longo de vários anos, com uma consistência que não cabia dentro da explicação do stress normal ou da má gestão de energia. O corpo estava a responder a algo que eu não estava a ver. E a pergunta que ficou foi esta: se o corpo já sabia, se já estava a ajustar-se, se já tinha começado o processo sem me consultar, o que é que teria sido diferente se eu tivesse reconhecido os sinais em vez de os ter combatido durante semanas? Numa noite de quinta-feira, fiquei acordado até às 3 da manhã sem conseguir explicar por quê. Não estava preocupado com nada em concreto. Não havia um problema por resolver. Não havia uma conversa difícil que me tivesse ficado na cabeça. Não havia nada que justificasse aquela vigília involuntária. E o mais desconcertante não era estar acordado. Era a qualidade daquele estado. Estava completamente alerta. Os pensamentos organizados, a mente limpa, uma clareza estranha que não combinava nada com a hora, nem com o cansaço que tinha arrastado durante todo o dia. Tinha passado aquela quinta-feira inteira a tentar funcionar com o peso habitual nos ombros, a arrastar-me de tarefa em tarefa, com aquele esforço que já conhecias das partes anteriores desta história. Ao fim do dia estava destruído. Deitei-me convicto de que ia adormecer em segundos. E não adormeci. Fiquei deitado no escuro com os olhos abertos, a ouvir o silêncio lá fora, e havia dentro de mim uma espécie de motor que ninguém tinha avisado que ia ligar. Uma energia que não pedi,
que não fazia sentido naquele momento, que apareceu sem mais nem menos como se o meu sistema tivesse decidido unilateralmente que aquela era a hora certa para estar acordado e pronto. Levantei-me, fui à cozinha, enchi um copo de água, fiquei encostado ao balcão a olhar pela janela para a rua completamente vazia lá embaixo, e a sensação era absurdamente contraditória. O corpo estava exausto, a mente estava acesa, e eu estava no meio disto, sem conseguir pertencer completamente a nenhum dos dois estados, suspenso numa zona estranha que não tinha nome nem categoria na minha experiência anterior. Tentei racionalizar. Pensei no café que tinha bebido ao fim da tarde. Pensei no ecrã do telemóvel que tinha estado a ver antes de adormecer. Pensei em tudo o que os especialistas de sono dizem que não deves fazer antes de te deitar. E havia explicações superficiais para tudo, mas nenhuma explicação superficial conseguia dar conta da precisão daquilo. Não era uma noite má de sono. Era um padrão. Tinha acontecido na semana anterior. Ia acontecer na semana seguinte. E sempre com aquela mesma qualidade específica, aquele mesmo motor interior que ligava exatamente quando o exterior estava mais quieto, quando não havia estímulos nem distrações, quando finalmente não havia mais nada a fazer a não ser estar ali, completamente presente, sem escapatória. O que percebi muito mais tarde é que o meu sistema não estava a falhar. Estava a encontrar o único momento do dia em que eu não estava a tentar controlar nada. Durante o dia, a minha agenda mandava, as obrigações mandavam, a rotina mandava. Mas à meio da noite, naquele silêncio absoluto, com a rua vazia lá embaixo e o copo de água frio na mão, não havia nada a gerir, nem a empurrar, nem a manter. E era exatamente nesse espaço que a energia nova conseguia finalmente aparecer sem ter de lutar contra tudo o resto. Não era insônia. Era o meu interior a encontrar a brecha. A questão que me ficou naquela noite não era por que estava acordado. Era para onde é que aquela energia estava a apontar. E essa pergunta era muito mais difícil de responder do que parecia. Porque a energia estava lá, clara e real como uma luz acesa numa divisão escura. Mas quando tentava seguir o fio para perceber a que destino pertencia, o fio desaparecia. Era como tentar agarrar fumo. Sentes que há substância, moves a mão na direção certa, e quando fechas os dedos não está lá nada. Nos dias seguintes comecei a reparar numa coisa que tinha estado à minha frente o tempo todo sem eu ver. A rotina que tinha construído ao longo dos últimos anos, e que sempre me tinha dado uma sensação de controle e de segurança, tinha começado a parecer ligeiramente falsa. Não de uma forma dramática. Não acordei um dia a odiar a minha vida. Foi muito mais subtil do que isso. Foi mais como reparar que uma t-shirt que usas há anos ficou de repente um número menor. Não mudou. Tu é que mudaste. E agora aquilo que antes assentava perfeitamente já não tem o ajuste certo em lado nenhum. A rotina da manhã que durante anos me ancorava começou a parecer mecânica. Fazia as mesmas coisas pela mesma ordem, o mesmo café, a mesma sequência de gestos automáticos, e havia uma parte de mim que estava presente naquilo, e outra parte que estava algures completamente diferente, a olhar para aquele ritual com uma distância que não tinha pedido e não sabia como explicar. E a energia que aparecia à noite, aquele motor que ligava quando tudo devia estar quieto, não aparecia durante esse ritual matinal. Aparecia nos intervalos, nos momentos em que a rotina parava por um segundo e havia um espaço breve e não planeado. Uma espera no autocarro, um momento antes de começar qualquer coisa. Um silêncio de 30 segundos entre duas tarefas. Era nesses buracos que eu sentia o pulso de algo que ainda não tinha forma, mas que tinha claramente intenção. O problema era que a minha vida estava construída de forma a preencher todos esses buracos. Tinha passado anos a otimizar a rotina exatamente para que não houvesse espaço desperdiçado, e agora o que eu precisava era exatamente do oposto. O meu sistema estava a tentar comunicar algo nos únicos momentos em que eu não estava a falar por cima dele.
Estava a tentar mostrar-me uma direção que a rotina antiga não incluía. Não porque a rotina fosse má, mas porque pertencia a uma versão de mim que estava a fechar, e a direção para onde o meu interior apontava pertencia a uma versão que ainda não tinha chegado completamente. E entre estas duas versões havia aquela energia estranha e deslocada, acordada a horas erradas, presente nos intervalos, recusando-se obstinadamente a caber no espaço que lhe tinha reservado. Há uma coisa que ninguém te avisa quando estás no meio de uma mudança interior profunda e é esta. Há um momento em que deixas de conseguir fingir que estás bem dentro da tua própria vida. Não é depressão, não é crise. É algo muito mais silencioso e muito mais desconcertante do que isso. É o momento em que olhas para tudo o que construíste com cuidado e dedicação e percebes que continua lá, intacto, exatamente como sempre foi, e mesmo assim já não te pertence completamente. Foi num sábado à tarde que senti isto de forma tão clara que já não havia como ignorar. Não tinha acontecido nada de especial. Estava em casa num daqueles dias sem agenda definida, e havia uma leveza no ar lá fora que devia ter sido convidativa. O tipo de tarde em que normalmente me sentia bem. A luz entrava pela janela com aquele ângulo particular do fim do dia que sempre achei bonito. O cheiro a café ainda estava na cozinha. Estava tudo certo. E eu estava sentado no meu lugar habitual, naquele canto do sofá que uso há anos, com as costas no lugar certo e os pés no lugar certo, e havia qualquer coisa fundamentalmente estranha naquele conforto. Era como vestir um casaco que conheces tão bem que sabes exatamente onde fica cada bolso, mas que de repente aperta ligeiramente nos ombros sem que o casaco tenha mudado. O espaço não tinha mudado. A luz não tinha mudado. O café não tinha mudado. Mas eu tinha mudado o suficiente para que tudo aquilo já não encaixasse da mesma forma. Levantei-me, fui à janela. Fiquei um bocado a olhar para a rua, para as pessoas que passavam com aquela normalidade tranquila dos sábados à tarde, e havia em mim uma mistura estranha de coisas. Uma espécie de saudade antecipada de algo que ainda estava ali. Como se já soubesse que aquela versão da minha vida cotidiana estava a chegar ao fim, mesmo sem saber ainda o que viria a seguir. Não era tristeza exatamente. Era mais como aquela sensação que tens quando estás prestes a sair de um sítio onde ficaste tempo suficiente para criar hábitos. Não é dramático. É apenas o reconhecimento silencioso de que uma coisa está a terminar e outra ainda não começou. O que me surpreendeu foi perceber que este desconforto não era um problema a resolver. Era um indicador. Como o ponteiro de uma bússola que começa a girar quando te aproximas de algo que altera o campo magnético à tua volta. O ponteiro não está avariado. Está a registrar uma força real. E o desconforto que eu sentia naquele sofá, naquele espaço que sempre fora o meu refúgio, era exatamente isso. O meu interior a registrar que o campo tinha mudado. Que eu já não estava no mesmo ponto de antes, mesmo sem ter saído do lugar. O que aconteceu a seguir foi inesperado e foi também a coisa mais simples do mundo. Estava ainda à janela, naquele estado de desconforto silencioso que acabei de descrever, quando o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um amigo a perguntar se queria ir dar uma volta. Sem destino definido, sem plano, só sair. E eu, que normalmente naquele tipo de tarde preferia ficar em casa, disse que sim quase antes de acabar de ler a mensagem. Saímos. Andamos durante talvez 40 minutos sem ir a lado nenhum em particular. E havia nessa caminhada uma qualidade completamente diferente daquilo que tinha sentido no sofá. Não era a caminhada que mudava tudo. Era o facto de eu estar em movimento. O ar estava fresco. Havia o cheiro à terra molhada de uma chuva que tinha caído mais cedo. As solas dos sapatos faziam aquele som específico no passeio molhado. E o meu sistema estava de repente diferente. Mais leve. Mais presente. Não porque os problemas tivessem desaparecido, não porque as perguntas tivessem resposta, mas porque o movimento físico fazia algo que o descanso estático não conseguia fazer. Destapava qualquer coisa, criava circulação naquilo que estava parado. Lembro-me de olhar para os lados durante essa caminhada
e reparar em coisas que normalmente não via mesmo passando pelo mesmo sítio regularmente. Um detalhe numa parede. A forma como a luz batia nas folhas de uma árvore. Uma conversa breve de duas pessoas à porta de um café que não ouvi, mas que vi, e havia naqueles 2 instantes qualquer coisa que me pareceu extraordinariamente viva. E foi ali, naquele momento completamente banal de uma caminhada sem destino numa tarde de sábado, que percebi algo sobre este ciclo inteiro que tinha estado a atravessar. Os momentos que ainda me devolviam qualquer coisa, que ainda me faziam estar genuinamente presente, não tinham nada a ver com a rotina que eu estava a tentar manter. Não eram os rituais antigos, eram os intervalos, os espaços não planeados, as coisas que aconteciam nos buracos da agenda. E isto não era coincidência, era informação. O meu interior estava a mostrar-me, através daquilo que ainda conseguia despertar a minha atenção de verdade, a direção para onde o novo ciclo apontava. Não através de uma revelação dramática, não através de um sinal do céu, mas através de uma caminhada molhada com um amigo numa tarde comum, onde de repente estava completamente ali, sem esforço, sem peso, sem aquela sensação de encaixar onde já não cabia. E essa diferença, essa ausência de esforço, era o sinal mais claro que tinha recebido até então. 2 dias depois daquela caminhada, o meu corpo fez algo que nunca tinha feito antes de forma tão óbvia e que me deixou completamente sem explicação durante horas. Acordei à meio da manhã com uma fome intensa e quase agressiva, o tipo de fome que normalmente só sentes ao fim de um dia longo, e eram apenas as 9h30. Tinha jantado bem na véspera, tinha dormido. Não havia razão nenhuma para aquela urgência física tão cedo e tão forte. Fui à cozinha, comi qualquer coisa e pensei que era uma anomalia, mas não era. Ao longo dos dias seguintes, o meu ritmo de fome desorganizou-se de uma forma que não conseguia ignorar. Não era que comesse mais ou menos, era o quando que tinha saído completamente do sítio. Havia dias em que o almoço chegava e não sentia nada, nenhum sinal, nenhuma urgência, e depois às 4 da tarde havia uma fome súbita e precisa que aparecia do nada. Havia manhãs em que acordava sem apetite nenhum, e noites em que às 10 horas o corpo pedia comida com uma insistência que não tinha nada a ver com o hábito. E o estranho não era a fome em si. O estranho era a forma como isto colidia com a estrutura que eu tinha construído ao longo de anos. Tinha horários de refeição que seguia automaticamente, não porque fosse obcecado com disciplina, mas porque eram confortáveis e funcionavam, e se tinham instalado de forma tão natural que já não os questionava. E agora esse sistema automático estava a comportar-se como um relógio ao qual alguém tinha mudado a pilha por outra de voltagem diferente. Continuava a tentar marcar o tempo, mas já não estava sincronizado com nada que eu reconhecesse. Tentei forçar a rotina antiga durante alguns dias. Comer à mesma hora mesmo sem fome. Ignorar a fome quando aparecia fora de hora. E o que aconteceu foi que o corpo simplesmente não colaborou. Não havia satisfação real em comer quando o corpo não estava a pedir. E havia uma tensão ligeiramente desconfortável em ignorar o pedido quando ele aparecia no momento errado. Era como estar a ter uma conversa onde o outro fala numa língua que reconheces, mas cujo ritmo já não acompanhas completamente. As palavras são familiares, mas a cadência mudou, e isso cria um desencontro constante e subtil que cansa mais do que uma conversa difícil num idioma que não dominas. O que me custou aceitar foi que este desencontro não era um erro do meu sistema. Era o meu sistema a atualizar-se, a desfazer hábitos automáticos que tinham sido úteis durante muito tempo, mas que pertenciam a uma forma de funcionar que estava a ser substituída. E os hábitos automáticos mais profundos, os que se instalam de forma mais silenciosa e duram mais tempo, são exatamente os relacionados com o corpo, com o sono, com a fome, com a energia. São os primeiros a reagir e os últimos a estabilizar numa nova configuração. O que percebi quando parei de lutar contra o ritmo novo foi algo que não esperava. Havia uma inteligência por baixo daquele caos aparente. O corpo não estava a pedir comida de forma aleatória. Estava a pedir de acordo com algo que eu ainda não conseguia nomear completamente, mas que tinha claramente uma lógica.
Havia uma ligação entre os momentos em que a fome aparecia de forma mais intensa e os momentos em que eu estava genuinamente presente e em movimento, não fisicamente necessariamente, mas internamente ativo, a processar algo, a avançar em alguma direção, mesmo que invisível. E havia uma ausência de fome nos momentos em que eu estava a executar coisas de forma mecânica, a cumprir obrigações sem verdadeira presença, a fazer o que estava suposto fazer sem que houvesse nenhuma parte real de mim envolvida nisso. Comecei a prestar atenção a este padrão com uma curiosidade que substituiu gradualmente a frustração. E quanto mais atenção prestava, mais claro ficava. O corpo não estava a seguir o relógio. Estava a seguir o estado interno. Quando havia presença real, havia necessidade real. Quando havia automatismo, havia indiferença física. Era como se o sistema estivesse a recusar alimentar o que não era genuíno e a pedir recursos para o que estava vivo de verdade. Há uma palavra em português que nunca me satisfez completamente para descrever isto, e que é a palavra recalibração. Parece técnica, parece fria, mas é a mais precisa. O que estava a acontecer não era desregulação, era um ajuste fino de todo o sistema para uma nova frequência de funcionamento. E os ajustes finos não são rápidos nem confortáveis, são precisamente os mais lentos e os mais subtis porque mexem nas camadas mais profundas. Mexem nos automatismos que nem sabes que tens até eles começarem a mudar. Mexem no fundo. E quando o fundo muda, tudo o que está em cima treme ligeiramente, não porque esteja a cair, mas porque o terreno abaixo está a assentar numa nova posição. Naqueles dias comecei a ter uma relação diferente com o meu próprio corpo. Não de controlo, de escuta. E foi exatamente essa mudança de postura, essa disponibilidade para ouvir em vez de corrigir, que me preparou para o que estava prestes a acontecer a seguir. Porque o ritmo da fome era apenas a camada mais superficial. Por baixo dela havia algo muito mais físico e muito mais intenso que ainda não tinha chegado à superfície, mas que estava a acumular pressão há dias. Durante 3 dias seguidos acordei com o maxilar dolorido, sem perceber por quê. Não era uma dor intensa, era aquela dor surda e constante de quem apertou os dentes durante horas sem se aperceber. Passava a mão pelo rosto de manhã e havia uma tensão ali que não existia antes, uma rigidez na articulação do maxilar que não desaparecia completamente ao longo do dia. Ia diminuindo, ficava em segundo plano, mas estava sempre lá como um aviso de fundo que eu não sabia interpretar. Ao terceiro dia, à meio da tarde, reparei em algo que me surpreendeu. Estava sentado a trabalhar numa tarefa completamente banal e de repente tive consciência de que tinha os ombros levantados. Não muito. Apenas ligeiramente acima do sítio onde naturalmente ficam quando estou relaxado. E quando conscientemente os deixei descer, a sensação foi quase de choque, como se o meu corpo tivesse estado a segurar algo em suspenso e só naquele momento tivesse finalmente pousado um peso que não sabia que estava a carregar. Fiquei ali parado uns segundos, completamente quieto, a deixar os ombros no sítio certo. E havia naquele gesto simples uma informação que a minha cabeça ainda não tinha processado, mas que o meu corpo já estava a expressar há dias. Comecei a prestar atenção a este padrão com uma atenção diferente da que tinha estado a aplicar ao ritmo da fome ou às noites acordado. Era mais imediata, mais física, mais impossível de ignorar porque estava a acontecer em tempo real, no meu próprio rosto e nos meus próprios ombros, enquanto o dia decorria. E o que reparei foi que a tensão não aparecia em momentos de estresse, óbvio. Não era nas situações difíceis que os ombros subiam e o maxilar aperava. Era nos momentos de suspensão, nos momentos em que estava prestes a tomar uma decisão, mas ainda não a tinha tomado. Nos momentos em que sentia que havia um passo a dar, mas ainda não sabia exatamente para onde. Era como se o corpo estivesse a preparar-se para um movimento que a mente ainda não tinha autorizado. E essa preparação tinha um peso físico real, mensurável, que se instalava exatamente nos sítios onde o corpo guarda o que ainda não foi resolvido. Há uma forma de tensão que toda a gente conhece e que é a tensão do esforço.
Puxas um peso e os músculos ficam tensos. Trabalhas demasiado e os ombros doem. Isso é simples e tem causa direta e identificável. Mas esta tensão era de outra natureza. Era a tensão de algo que estava quase, mas não completamente. Como uma frase a meio, suspensa no ar, que ninguém terminou. O corpo tinha iniciado a preparação para um movimento que o meu consciente ainda não tinha definido. E enquanto esse movimento não tivesse destino claro, a preparação ficava acumulada ali, no maxilar, nos ombros, na base do crânio onde a cabeça assenta no pescoço, um ponto que quando pressionava suavemente com os dedos devolvia um calor ligeiro e uma sensação de pressão represada. Numa das noites dessa semana aconteceu algo que mudou completamente a forma como eu estava a olhar para todo este processo. Eram quase as 3 da manhã. Não tinha ido para a cama tarde, tinha adormecido a uma hora normal, mas acordei com uma precisão estranha, completamente desperto, como se alguém tivesse ligado um interruptor. Não havia barulho lá fora. Não havia nenhum estímulo externo que justificasse aquele estado de vigília súbita e total. Fiquei deitado de costas no escuro, a olhar para o teto sem o ver, e havia no meu corpo uma atividade que não conseguia nomear, mas que claramente estava a acontecer. Não era ansiedade. Não havia pensamentos acelerados, nem aquela sensação de pressão no peito que acompanha a preocupação. Era mais parecido com o silêncio ativo de uma fábrica que trabalha durante a noite. Há movimento, há processo, há produção, mas não há barulho que permita identificar o quê. A tensão que tinha estado nos ombros e no maxilar durante o dia estava diferente. Não tinha desaparecido. Tinha mudado de qualidade. Era menos dura, menos contida. Era como se durante o dia o corpo estivesse a segurar algo e agora, no escuro e no silêncio, estivesse finalmente a processá-lo, a digeri-lo, a transformar aquela energia represada em algo que ainda não tinha forma, mas que sentia claramente estar a organizar-se. Fiquei ali deitado sem tentar adormecer. Não por escolha filosófica, simplesmente porque o sono não estava disponível, e forçá-lo teria sido como tentar fechar uma janela contra um vento forte, desnecessário e inútil. E nessa quietude absoluta das 3 da manhã, comecei a perceber algo sobre os meses anteriores que nunca tinha conseguido ver com essa clareza durante o dia. Via os padrões. Via a forma como certas tensões se tinham instalado gradualmente. Via os momentos em que tinha ignorado sinais que eram óbvios em retrospectiva. Via a linha que ligava o cansaço das primeiras semanas, a energia deslocada das noites acordado ao desconforto no sofá, a fome fora de hora, a tensão física que agora se dissolvia lentamente no escuro. Não eram fenômenos separados. Eram capítulos do mesmo processo, e o processo tinha uma direção que às 3 da manhã, deitado e completamente quieto, conseguia finalmente ver com uma nitidez que o barulho do dia não permitia. O corpo não acorda a meio da noite por acidente. Acorda porque há trabalho a fazer que o dia não tem espaço para conter. E o que estava a ser trabalhado naquelas horas ia mudar alguma coisa quando o sol voltasse a aparecer. Na manhã a seguir àquela noite acordei com os olhos a arder como se tivesse passado horas à frente de um ecrã sem piscar. Mas não tinha. Tinha dormido. Ou pelo menos tinha estado deitado no escuro durante horas depois de voltar a adormecer às 4 da manhã. E mesmo assim aquela sensação estava lá, uma pressão seca por trás dos olhos, uma dificuldade em focar que não tinha nada a ver com cansaço de ecrã, nem com falta de sono. Era uma coisa diferente e mais estranha do que isso. Quando tentava ler qualquer coisa, fosse no telemóvel, fosse num papel, as palavras estavam lá, mas o foco demorava mais do que o habitual a pegar, como se houvesse um atraso de meio segundo entre os olhos verem e o cérebro interpretar. Não era grave. Não era nada que me impedisse de funcionar. Mas era constante e subtil e irritante da forma específica em que as coisas subtis são irritantes, porque não são suficientemente óbvias para teres uma razão clara de queixa, mas estão presentes o suficiente para nunca deixares de as sentir. Durante a manhã, fui a um café perto de casa buscar um café,
e a luz lá dentro pareceu-me mais forte do que era na realidade. Não era um espaço especialmente iluminado. Conheço-o bem, mas naquele dia havia qualquer coisa na luz artificial que me fazia querer estar de costas para ela. Fui para junto da janela, fiquei de frente para a rua, e havia ali uma qualidade diferente na forma como estava a olhar para o exterior. Não estava realmente a ver a rua. Estava a olhar para ela sem ela entrar completamente. Como aquele estado entre estar acordado e adormecer onde os olhos estão abertos, mas a atenção está algures completamente diferente. E foi nesse estado suspenso, com o café quente entre as mãos e a luz da rua a entrar pela janela, que percebi pela primeira vez que os meus olhos estavam a fazer algo que não era falha. Estavam a recusar-se a focar no exterior com a intensidade habitual, porque havia algo interno que precisava de atenção, e que o foco constante para fora estava sistematicamente a adiar. Parece uma conclusão estranha para se tirar num café à meio da manhã, mas quando chegou foi completamente clara. Os olhos não estavam cansados de ver. Estavam cansados de procurar lá fora aquilo que só existia lá dentro. Tinha passado semanas a olhar para a minha vida exterior, à procura de explicações para o que estava a sentir, a analisar a rotina, os hábitos, as circunstâncias externas. E os olhos tinham seguido essa instrução fielmente, projetando a atenção para fora, com uma consistência que agora o sistema estava a recusar sustentar. Não porque tivesse falhado, mas porque estava esgotado de procurar no sítio errado. O que aconteceu nos dias a seguir foi que parei de tentar forçar a clareza exterior e comecei a deixar os olhos descansarem desta forma específica que não é sono. É mais parecido com aquilo que acontece quando estás numa conversa e decides parar de falar para ouvir realmente o que o outro está a dizer. Os olhos abertos, mas sem a instrução constante de focar, analisar, interpretar. E nesse estado de atenção mais suave e mais interior, comecei a ver coisas que o foco intenso tinha estado a esconder. Não eram revelações dramáticas. Eram mais parecidas com aquele momento em que os teus olhos finalmente ajustam ao escuro e começam a distinguir formas que sempre estiveram ali, mas que a tua visão ainda não tinha calibrado para ver. A primeira coisa que vi com essa clareza nova foi o padrão completo de tudo o que tinha acontecido nas semanas anteriores. O cansaço inicial, a energia deslocada nas noites, o desconforto no sofá, a fome fora de hora, a tensão no maxilar e nos ombros, o acordar à meio da noite, tudo isso não eram acontecimentos separados que eu tinha estado a tentar resolver individualmente, como se cada um fosse o seu próprio problema. Eram partes de uma única linguagem que o meu sistema estava a usar para me dizer algo que eu não estava a conseguir ouvir, com o foco virado para fora. E a mensagem não era complexa. Era simples e direta e clara como a luz da manhã que entrava pela janela do café. O sistema estava a preparar-se para uma mudança de direção. Não estava a falhar. Não estava a pedir reparação. Estava a pedir espaço para completar um processo que eu tinha estado a interromper sem saber, ao tentar forçar o regresso à normalidade anterior cada vez que algum daqueles sinais aparecia. Havia uma metáfora que me ficou da conversa com o meu amigo durante aquela caminhada do sábado. Ele tinha dito, sem saber que estava a dizer algo importante, que quando uma câmera antiga faz a focagem manual, há um momento em que a imagem fica propositadamente mais desfocada antes de encontrar o ponto exato. É o mecanismo a ajustar. E quem não conhece esse processo pensa que algo correu mal e para a focagem no momento errado, perdendo a clareza que estava a segundos de chegar. Era exatamente isso. A minha visão, no sentido mais literal e também no sentido mais amplo, estava naquele momento de desfocagem proposital. E a única coisa que podia fazer era não parar o mecanismo antes de ele terminar o ajuste. Houve uma manhã em que acordei e o peso tinha desaparecido. Não gradualmente. Não ao longo de vários dias, com uma melhoria progressiva que eu pudesse acompanhar e documentar. De um dia para o outro. Como quando tens uma dor de cabeça que dura tanto tempo que já te esqueceste de como é não a ter. E depois acordas e ela não está lá. E o primeiro pensamento não é alívio, mas sim espanto.
Foi exatamente assim. Acordei, fiquei deitado uns segundos à espera do peso habitual nos ombros, à espera da pressão atrás dos olhos, à espera do maxilar contraído. E não estava nada. Não havia ausência de sensação. Havia uma presença diferente. Uma leveza que não era vazio, mas sim espaço. Como uma divisão depois de arrumares tudo o que estava acumulado no chão há demasiado tempo. O espaço já estava sempre lá. Só estava ocupado com coisas que não precisavam de estar ali. Levantei-me sem o ritual habitual de tentar ganhar energia antes de me mexer. Simplesmente levantei-me. Fui à janela, abria, e havia lá fora um cheiro amanhã cedo que entrou com uma clareza que me surpreendeu. Não era um cheiro especial, era o cheiro normal de uma manhã comum. Mas eu estava completamente presente nele, sem filtro, sem aquela camada de distância que tinha estado entre mim e tudo o resto durante semanas. E foi nesse momento, com a janela aberta e o ar fresco a entrar e os ombros completamente soltos pela primeira vez em muito tempo, que percebi que o ajuste da câmara que tinha descrito ao meu amigo tinha terminado. A focagem tinha encontrado o ponto. E o que estava agora nítido não era uma revelação extraordinária, nem uma visão do futuro, nem nenhuma resposta dramática para as perguntas que tinham estado a acumular. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais real do que tudo isso. Era a direção. Não um destino com coordenadas precisas, mas uma orientação clara, como quando encontras o norte num dia de nevoeiro. Não vês tudo, mas sabes para onde viras. E isso muda completamente a forma como te moves. A hesitação que tinha estado presente durante semanas, aquela espécie de paralisia suave que eu andava a chamar de confusão, mas que era na verdade o sistema à espera que o ajuste completasse, tinha desaparecido com o peso. Não porque eu tivesse tomado alguma decisão consciente durante a noite, mas porque o processo que tinha estado em curso desde o início de tudo isto tinha finalmente chegado ao ponto de resolução que precisava de chegar, e a resolução não tinha chegado porque eu a tivesse forçado. Tinha chegado porque eu tinha deixado de a impedir. Essa diferença é tudo. Não fui eu que resolvi. Fui eu que finalmente saí do caminho do meu próprio processo. Nesse mesmo dia, ainda antes do almoço, aconteceu algo que, noutras circunstâncias, teria parecido completamente irrelevante, mas que naquele momento específico teve um peso que ainda hoje reconheço como significativo. Recebi uma mensagem sobre algo em que tinha estado a pensar há semanas, mas que nunca tinha avançado. Sempre com uma desculpa diferente, sempre com uma razão para esperar mais um pouco. E pela primeira vez em muito tempo a minha reação não foi hesitação. Foi um sim imediato e claro que saiu antes de eu ter tempo de construir qualquer argumento contra ele. Não foi impulsivo, foi preciso. Havia uma diferença de textura entre esse sim e os sims que eu dava normalmente de forma mecânica. Este tinha peso real, tinha intenção por baixo, e quando o enviei senti qualquer coisa no peito que só consigo descrever como o som de uma fechadura a abrir depois de muito tempo fechada. Um clique, pequeno, mas definitivo. O que compreendi naquele momento foi algo sobre a natureza do impulso que não tinha percebido antes de forma tão direta. Há uma janela, depois de um ciclo de ajuste interno terminar, em que as ações que tomas têm uma qualidade diferente das ações que tomas em qualquer outro momento. Não porque o universo esteja especialmente disponível ou porque haja magia no ar, mas porque o teu sistema interno está finalmente alinhado na mesma direção em que estás a mover-te. E quando não há resistência interna, quando não há uma parte de ti a puxar para trás enquanto outra parte tenta avançar, a energia que aplicas a qualquer coisa vai completamente para essa coisa. Sem desperdício, sem atrito. É a diferença entre remar com a corrente e remar contra ela. O esforço pode ser o mesmo. O resultado é completamente diferente, e esta janela não dura para sempre. Não é infinita nem indefinida. Tem uma qualidade específica que se sente enquanto está presente e que começa a dissipar-se quando não é usada. Não desaparece de repente. Vai ficando mais parecida com o resto do tempo, com o esforço normal de qualquer outro momento,
Por isso, o que fazes nas primeiras horas depois de o alinhamento chegar não é indiferente. É o momento em que a menor ação tem o maior alcance possível. E eu sabia, enquanto olhava para aquele sim que tinha acabado de enviar, que havia mais coisas naquela janela que precisavam de movimento. Não amanhã. Não depois de pensar mais um pouco. Agora, enquanto a fechadura ainda estava aberta e a direção ainda estava completamente nítida. O que aconteceu nos meses a seguir àquele sim foi algo que eu não consigo descrever como sucesso nem como transformação dramática, porque não foi nenhuma dessas coisas. Foi mais parecido com ver uma planta crescer. Não vês o movimento em tempo real. Mas se olhares para trás com 2 semanas de distância, a diferença é inegável. Naqueles primeiros dias depois do alinhamento ter chegado, depois da fechadura ter aberto, como descrevi antes, havia uma qualidade no tempo que não tinha sentido antes. Não era que tivesse mais horas no dia. Era que as horas que tinha estavam mais cheias de presença real. Menos automatismo. Menos execução mecânica de coisas que o meu sistema já não reconhecia como genuinamente suas. E esse sim que tinha enviado naquele dia tinha aberto uma sequência. Não de forma dramática, não tudo de uma vez, mas com aquela lógica de dominós onde o primeiro cai e os outros seguem com uma cadência que tem o seu próprio ritmo. Uma conversa que tinha estado a adiar há semanas aconteceu naturalmente 2 dias depois. Uma decisão sobre algo que me tinha estado a custar definir resolveu-se numa tarde com uma clareza que me surpreendeu pela sua simplicidade. Não porque os assuntos tivessem ficado mais fáceis, mas porque eu já não estava dividido em relação a eles. A parte de mim que puxava para trás, que hesitava, que construía argumentos para esperar mais um pouco, tinha ficado para trás no processo que terminara naquela manhã, com a janela aberta e o ar fresco a entrar. O que estava à minha frente era apenas o movimento. E o movimento, quando não há resistência interna, tem uma naturalidade que é quase silenciosa. Não celebras. Não sentes que estás a fazer algo extraordinário. Simplesmente moves. E foi exatamente essa ausência de drama que me confirmou que estava no sítio certo. As coisas certas raramente chegam com fanfarra. Chegam com a sensação de que finalmente estás a fazer o que era suposto estar a fazer, sem que ninguém precise de te convencer disso. O ciclo que tinha começado com aquele peso inexplicável atrás dos olhos e aquele cansaço que o descanso não resolvia, estava a revelar a sua arquitetura completa. E a arquitetura era simples. Um fecho longo e silencioso, um período de ajuste que tinha passado pelo corpo inteiro, pelos ombros e pelo maxilar, e pelos olhos, e pelo ritmo da fome, e pelas noites acordado. E depois uma abertura, não para um destino definido com precisão cirúrgica, mas para uma direção com suficiente nitidez para começar a mover-se sem hesitação. E o que eu percebi, olhando para trás naqueles meses, foi que o processo inteiro tinha duração. Não era um momento isolado. Era um arco, e o arco não terminava com aquele sim ou com aquela manhã da janela aberta. Continuava a desenvolver-se, a ganhar forma, a tornar-se progressivamente mais visível naquilo que eu fazia e nas escolhas que tomava e nas coisas a que dizia não com a mesma facilidade com que dizia sim às certas. Há uma coisa que aprendi com tudo isto e que nunca mais consegui desaprender. Os processos internos mais importantes da tua vida não pedem autorização. Não chegam quando tu decides que estás pronto. Não esperam que a tua agenda esteja livre, nem que a tua disposição seja a ideal. Chegam quando chegam. E quando chegam, o corpo é sempre o primeiro a saber. Antes dos pensamentos, antes das palavras, antes de qualquer narrativa que consigas construir sobre o que está a acontecer. O corpo sabe. E a forma como sabe é através de sinais que são exatamente aqueles que passamos a vida a tentar corrigir como se fossem falhas. O cansaço que o descanso não resolve. A energia que aparece na hora errada. O desconforto em sítios que sempre foram seguros. O ritmo que deixa de obedecer à estrutura antiga. A tensão que se instala sem causa óbvia. As noites em que o sono quebra com uma precisão que não é acidental. Os olhos que recusam focar para fora com a intensidade habitual. Nenhum destes sinais é ruído, são todos linguagem.
E são todos parte da mesma mensagem que o teu sistema te está a tentar passar com os meios que tem disponíveis, que são o teu próprio corpo e o teu próprio ritmo e a tua própria sensação de encaixar ou não encaixar no espaço que habitas. O que eu fiz durante demasiado tempo foi tratar essa linguagem como avaria. Tentei reparar o que não estava avariado. Tentei normalizar o que estava propositadamente fora do normal. E cada vez que o fiz, adiei o processo sem o cancelar. Porque o processo não cancela. Apenas espera, com uma paciência que o teu consciente nunca vai conseguir imitar. E quando finalmente parei de lutar contra ele, quando deixei de tentar forçar o regresso à versão anterior de mim, que já não existia completamente, o ajuste completou-se com uma velocidade e uma suavidade que contrastavam completamente com as semanas de resistência que tinham antecedido. A questão que me fica agora, e que te deixo a ti também, não é filosófica nem abstrata, é completamente prática. Há quanto tempo é que o teu corpo te está a dizer algo que tu continuas a classificar como problema a resolver, em vez de sinal a escutar? Pensa nisso, e escreve nos comentários, porque tenho genuína curiosidade. Qual foi o primeiro sinal que o teu corpo te deu, antes de uma grande mudança na tua vida, aquele que ignoraste durante mais tempo, antes de perceber o que ele estava realmente a dizer? Se este conteúdo te fez parar e pensar, deixa um gosto e subscreve o canal. Ajuda imenso e garantes que não perdes o que vem a seguir.